Então vamos embora começar a aula, né? Então vamos dar continuidade ao assunto de pirâmides, né? Peçam, sempre lembre aos colegas de vocês que tem aula nas sextas-feiras, tudinho, que a gente tem aula normal, ok? E o pessoal fica faltando a aula aí e depois fica questionando lá no Zap, dizendo, não entrei na aula, não sei o que, o professor não mandou o link, né? E vocês estão sempre presentes aí na aula, tudo direitinho. Então vocês são a prova e a testemunha aí de que a gente está dando aula, e o link dessa vez eu mandei para todos os lugares. O WhatsApp só não mandei no Telegram, porque eu não tenho o Telegram do restante da galera, mas senão eu ia mandar também, né? Telegram, tudo, mas mandei no Zap, plataforma SAI, plataforma Classroom, o link tá em todo canto aí. Então não tem desculpa de não entrar, né? Bem-vindo aí, amigo Kaique! Então vamos dar continuidade aí ao assunto de pirâmides, né? É bom porque quem não estava na aula passada pode passar lá no canal e ver a parte 1 de pirâmides, né? Para complementar. Então fica à vontade, você não perde nada aqui. Na verdade, em nossas aulas você só sai ganhando. É uma garantia que eu dou a você sempre, né? Então, para quem chegou depois aí, o amigo Kaique, o amigo Marconi, eu dei um recado aí à turma que a aula das 10h30 ela vai ficar sempre reservada, sempre não, né? Por enquanto, reservada para você praticar as questões que a gente trabalhar nessa primeira aula. Então, refazer essas questões, você vai lá e refaz essas questões, né? Porque várias pessoas, eu estou colocando, quando eu coloquei os exercícios lá no Classroom para você, então tem várias pessoas que praticamente nem olham o exercício. E aí eu digo, não está fazendo sentido, não estão praticando. Uma forma de vocês praticarem é refazer as questões que a gente tem para depois a gente aplicar novas questões, novos simulados para vocês, tá bom? Eu já estou começando a organizar uma série de simulados para vocês ir fazendo aí as atividades, então vai ficar bem bacana. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Então, na aula anterior, o que é que a gente viu de pirâmide, né? Deixa eu ativar minha caneta aqui para a gente fazer uma breve revisão, né? Então a gente viu aí, isso aqui é um S, tá bom? Ficou um D aí, ignora esse D aí, tá bom? Relembrando as fórmulas. Então a gente viu que a área total de uma pirâmide ela é dada por área lateral mais área da base. Vimos também que a área lateral da pirâmide seria o perímetro da base vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2, né? Então, o apótema da pirâmide. E vimos o volume, né, da pirâmide, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Né? Essas três formulazinhas resumem o conteúdo da aula anterior que trabalhamos. Okay? E aí o que acontece? Na aula de hoje, dando essa sequência aí ao assunto, iremos ver o tronco de pirâmide, tá bom? Então iremos ver aí o tronco da pirâmide. O tronco da pirâmide é considerado, na maioria dos estudantes, um assunto que o pessoal diz, isso é muito difícil, aquela coisa toda. Mas é porque muitos deles usam, vamos dizer, quando vai pegar a figura, trabalha com a figura de forma, vamos dizer, errada. É igual um camarada, um lenhador, por exemplo. O lenhador ele tem as habilidades e as ferramentas certas ali para partir, cortar, né, a lenha. Então tá lá, ele bota na posição certa, corta a lenha. Se a gente não tem aquela instrução que o lenhador tem, ou seja, não tem a forma correta de trabalhar ali, pode colocar a lenha que for, colocar todas as ferramentas na sua mão que você não consegue cortar aquela lenha de jeito nenhum. Né? Você vai achar, vai ter uma dificuldade. É igual o pedreiro também, né? Então o pedreiro, ele está ali trabalhando, ele trabalha com as ferramentas de forma prática, e você fica ali olhando a habilidade dele de forma rápida. Se você for pegar e você vai dizer, eu acho que é fácil. Aí você pega as ferramentas dele, mas você não tem o conhecimento, não tem a instrução de como fazer aquilo ali, você vai sentir dificuldade. Então a mesma coisa acontece com o tronco de pirâmide. É uma figura que por aí afora muitas pessoas falam mal dela, dizem, isso é difícil, não sei o quê, e que no fim das contas é apenas uma regrinha de 3 que a gente vai trabalhar. Né? Não há necessidade da gente pegar o tronco de cone e trabalhar com fórmulas enormes e por aí vai. Né? Vamos ver aí direitinho essa figura, né, de forma tranquila. Vamos ver aí
como ela reage aí para a gente. Então, como eu disse, o tronco de cone ele é um pedaço, né, uma parte do cone. Do cone não, da pirâmide, esse tronco de cone. Tronco da pirâmide. Né? Então, é uma parte, tá bom? Da pirâmide. Quando eu dou um corte na pirâmide, diferente do prisma, que se eu tivesse um prisma, ó, vou desenhar um prisma aqui para vocês. Vou ficar só um esboço aí, tá bom? Mas, ó, se eu der um corte nesse prisma, ele vai gerar um novo prisma, né? De mesma base, só que de altura diferente, mas ele gera um novo prisma, né? Mas a pirâmide não. A pirâmide ela vai gerar uma nova pirâmide, porém de bases diferentes. Essa pirâmidezinha de cima aqui, ó. Então, essa pirâmidezinha de cima ela é gerada a partir desse corte, tá bom? Que eu vou chamar de pirâmide menor. E a parte de baixo, tirando essa pirâmide menor, é o que a gente chama de tronco. Esse é o tronco da pirâmide, né? O tão assustador para o povo. Mas eu vou mostrar a vocês por que ele é tão assustador e como domar, tá bom? E como mudar isso aí, ok? Deixa eu ver aí a pergunta do chat aí que fizeram aí. Já caiu sim no Enem, Diego. Já caiu bastante questões aí. Cai sobre tronco, né? A parte de baixo fica com duas bases, né? Isso, a parte de baixo fica com duas bases, como se fosse um prisma ali. Porém, com essas bases de valor diferente. Né? Ou seja, tem uma base maior e uma base menor. Lembra muito uma figura plana que a gente conhece, que tem duas bases, que é o trapézio. Né? Então, lembra muito o trapézio. Né? Existem até técnicas de resolver esse valor. Por exemplo, a área total de um tronco de cone é você calcular a área dos trapézios, que vai ser formado na lateral, mais a área de cada base. A área da base menor e a área da base maior. Simples assim. Né? Mas só que tem gente aí que trabalha com fórmulas enormes aí. Né? Então você consegue calcular de forma legal utilizando essas figuras. Quando você tem a ferramenta, né? Ou seja, o conhecimento prévio. Foi a mesma história, a mesma dica que eu comparei do lenhador, do pedreiro, né? Que eles têm o conhecimento prévio daquilo ali, de como faz aquela situação, e aí eles trabalham de forma fácil. A mesma coisa vocês. E como é que vocês vão adquirir esse conhecimento? Praticando. Mas não é praticando uma questão nova. É você praticando a questão que você já está conhecendo, né? Por exemplo, se tem lá 2 caminhos, você precisa chegar num objetivo. Vamos lá num pote de ouro. E aí é apresentado para vocês 2 caminhos, né? Um dos caminhos você já conhece, você sabe, você já passou por eles, aquela coisa toda. E o outro caminho é desconhecido. Tá lá o outro caminho desconhecido, né? Então, e você já conhece aquele caminho, você sabe que vai chegar ao pote de ouro, você já andou por aquele caminho, então nada melhor do que ir por aquele caminho. Claro que existe uma ideologia toda motivacional, que o pessoal diz, não, a gente tem que ir para o novo, tem que ir para aquela coisa. Mas na matemática não existe nada novo. Vamos cair na real que na matemática não tem isso, o novo. O novo você vai estar na universidade. Quem for da área de matemática, que for estudar matemática moderna, isso é só lá na área da universidade. Mas no ensino médio, até o ensino médio, a gente está ainda com a matemática lá da antiguidade. Então a gente ainda continua com o velho, como se diz a história. Né? Então são bastante repetitivos. O Kaique mesmo aí está estudando para concurso aí. Eu acredito que ele já deve ter visto aí várias questões aí que se parecem uma com a outra. Ele pode até confirmar aí no chat aí com a gente aí, mas ele fazendo, porque aí é que repete mesmo. Se no Enem, nos vestibulares, a gente já vê as questões bem repetitivas, nos concursos é que isso acontece, Diego. Então acontece bastante. Tem a mesma questão praticamente, só mudando ali os valores e se for de geometria, umas figurinhas, né? Por aí afora. Então acontece muito da gente se deparar com essa situação. Então tá aí. Falando até de concurso, viu, Kaique? Lá na minha plataforma vai ter a isolada de... Deixa eu ver se ele está ainda aí na sala. Tá sim. Eu vou disponibilizar lá uma isolada de raciocínio lógico, tá bom? Então, caso você se interesse aí, é só falar comigo depois no privado. Tá bom? Então, raciocínio lógico para concurso. Vai iniciar em outubro a turma. Né? Então, ainda tá... As matrículas estão acontecendo. Vai ser tudo as aulas todas pelo Zoom. Aulas ao vivo pelo Zoom. A data, em breve, eu devo estar divulgando lá no meu Instagram a data
exata de outubro que iremos começar e o horário, né, que iremos estudar. Normalmente, sempre trabalho turmas de concurso no horário da noite. Tá bom? Então, vamos lá, meu amigão. Continuando aí. Então, o tronco da pirâmide, como eu tinha falado aí para vocês, né, deixa eu avançar aqui no slide. Então, o tronco de pirâmide, como eu tinha falado anteriormente, é como se a gente tivesse uma parte aí dessa figura. Aí veja que quando a gente corta, surge trapézios na sua lateral. Então, daí a gente já tem a ideia de que a área lateral será 4 vezes a área de um trapézio. Né? Então, a área dos trapézios aí. Tá bom? A área do trapézio. Eu vou botar assim, A, T, R, A. Tá bom? Para você saber que é a área do trapézio. Então, aí seria a área lateral. Se a base for quadrada. Se a base for um pentágono, por exemplo, então vai ser 5 vezes. Se a base for um hexágono, 6 vezes, tá bom? Então, esse valor aqui, 4, isso aqui equivale à base, tá bom? Vou botar até aqui. Quantidade de lados da base. Beleza? Tranquilo, galera? Então, continuando aí. Eu não cheguei a ver ainda o simulado. Vou dar uma olhadinha depois para vocês resolverem. Então, tá aí. Isso é a formulazinha do volume. Vê que fórmula grande. Isso é só do volume. Eu não quis colocar da área aqui, não, porque é um pouco mais danadinha. Mas isso é a área, a fórmula do volume. Eu não gosto que meus alunos memorizem ou sequer aprendam essa fórmula. Eu prefiro que eles saibam que existe. Ó, existe uma fórmula. Mas eu prefiro que meus alunos aí, ó, trabalhem com regra de 3. Por quê? Essa relação de regra de 3 vai facilitar a sua vida em tudo aí em relação à pirâmide. Já que é um tronco, significa que parte dele, que era uma outra pirâmide, também E aí, a gente assim, depois eu explico sim, ali. Depois eu explico a você direitinho, tá bom? Como vai ser. Então, ó, continuando aí, a gente vai pegar o tronco da pirâmide e vai trabalhar de forma com a regra de 3. Como seria isso? Ó, eu posso simplesmente comparar essa altura maior aqui, ó, então que é a altura total, está para a altura da menorzinha, da pirâmide menor, que é H menos Hzinho. Assim como, aí vai lá, a aresta da base da maior, vou botar um Bzão para representar da maior, com a aresta da base menor, né? E por aí vai. Vou botar uma reticência aqui, porque sempre vai surgir uma regra 3. E a prática mesmo vai ser a gente respondendo as questões aí. Também existe a relação com o volume. O volume do grande está para o volume da pequena, assim como, né, aí eu posso relacionar com essas outras relações. Hzão está para Hzão menos Hzinho. A única diferença é que aqui, como eu tenho volume, volumes são grandezas cúbicas, né? Ou seja, unidades de medidas elevada ao cubo. Então eu tenho que elevar o cubo aqui também. A área da grande está para a área da pequena, assim como H está para H menos Hzinho. E como é área, grandezas quadradas, elevadas ao quadrado, eu tenho que elevar o quadrado aqui também. Então, são relações bem importantes que dá para a gente desenvolver dentro do tronco, né? E utilizando da razão e proporção. Isso mesmo, é como se fosse grandeza. Então, cada um no seu quadrado, né? Isso mesmo. Bom, então é só fazer a relação. Claro que falando assim na teoria, você olha assim e pensa que é difícil. Né? Mas quando a gente avança um pouco mais, eu vou mostrar aí um exemplo, na prática, a gente vê que desenvolve bem direitinho aí. Né? Vamos ver na prática aí como é que a gente faria aí. Determinar o volume de um tronco de pirâmide que tem 9 centímetros de altura e bases quadradas de lado 4 e 3. Eu vou tentar desenhar aqui esse tronco para você entender o que é que a questão está dizendo aí. Então é mais ou menos isso aqui. Então, mais ou menos isso aqui. Aí ele está dizendo que aqui tem 9 centímetros de altura,
né? E essa base menor tem 4 decímetros e a base maior 3 decímetros. Ou a base menor, que se diga. Tem 3 decímetros de lado, né? De aresta. E aí ele quer saber o volume desse tronco aí, dessa pirâmide aí. Tá bom? Então, se a gente fosse utilizar a fórmula, decorasse, ia chegar na resposta, claro, né? A fórmula está lá. Só que, professor, como é que a gente resolve o volume desse tronco aplicando a regra entre 3? Aí a gente vai lembrar do seguinte, né? Deixa eu mudar a cor da minha caneta para não confundir você. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Então, ó, a gente vai lembrar que temos uma pirâmide aqui, ó. Né? Então, isso aqui é uma pirâmidezinha menorzinha, que tem a altura Hzinho. Ok? Então, temos essa altura menor. E essa pirâmidezinha menorzinha, ela é proporcional à pirâmide grande toda, junto com ela. Né? E a pirâmide toda, ó, vai ter H mais 9 de altura. Hzinho mais 9 de altura. Então, tem relação. E se ela quer o volume de baixo, concorda comigo que o volume do tronco é igual a o volume da pirâmide toda, grandona, menos o volume da pequena. Acabou-se. Basta agora só a gente usar as relações que a gente tem aí. Okay? Basta usar os instrumentos que a gente tem aí, usando a proporção. Né? Então, usando a proporção. No caso aqui, a gente sabe que a gente vai precisar da altura para encontrar o volume da pequena e o volume da grande. Né? Porque já temos a área daqui de baixo é 4 ao quadrado. Como é quadrada, né? Ele falou aqui, ó, bases quadrada. Então, como ele disse para a gente que era base quadrada, então aqui eu tenho 16 decímetro quadrado. Bom, e aqui eu tenho 9 decímetro quadrado. Isso é a área. Né? Mas ele não quer saber a área, mas a gente precisa da área para chegar no volume. Tá bom? Então vamos converter isso aqui para decímetro, né? Para essa grandeza aqui ficar melhor. Então 9 centímetros, né? Para decímetro é 0,9. Então 0,9 é aqui. A gente deixa tudo em decímetro e vamos trabalhar usando a relação da regrinha de 3. Que relação seria essa? Vamos usar aqui. Ó. 3 decímetros, que é a aresta da base menor, está para 4, que é a aresta da base maior. Hzinho, que é a altura da menor, está para H mais 0,9 da maior. Né? Aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que a gente está indo em conta desse H se a gente podia já ir tentar encontrar os volumes? Né? Porque para encontrar o volume, a fórmula de volume de pirâmide, né, a gente sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente já tem, então a gente precisa saber quais são esses H. Né? O H da pequena e o H da grande. Né? Então, o H da grande é H mais 0,9. Então, precisamos fazer essa continha para a gente encontrar aí esse H. Então, fazendo aqui o meio pelos extremos, né? Temos 3 vezes H. Aí é com vocês aí, vão calculando aí, ó. 3 vezes H, 3H. Mais 3 vezes 0,9, né? Então dá 2,7, não? 3 vezes 0,9, 2,7, não, Diegão? Ou melhor, Aline. Né? Eu pensei que tinha sido Diego que tinha respondido tão rápido assim. Né? 4 vezes H, eu estou dizendo que a Aline está danada, ninguém segura ela. Então tá lá, o 3H está mais, vai para lá menos. Então temos 2,7 igual a 4H menos 3H. Então, 2,7, 4H menos 3H é H. Então, achamos o valor do Hzinho. Se temos o Hzinho, o Hzão que é isso aqui, isso aqui é o Hzão. Tá aqui. O Hzão, ele vai ser igual, esse Hzão, a 2,7. Deixa eu apagar aqui que está mais de lado. Então, o Hzão vai ser igual a 2,7 mais 0,9. 2,7 mais 0,9 vai dar 3,6. E aí achamos o Hzão. Aí agora é só ir para as formulazinhas. Tá bom? Então vamos para as formulazinhas. Deixa eu fazer o cálculo aqui e vamos lá. Então vamos calcular. V grande.
V grande é área da base, que a gente já tem, da base grande, 16. E o Hzão. O Hzão que a gente acabou de descobrir, que é 3,6. Tudo isso dividido por 3. Tá bom? E o V pequeno, que é, ou seja, da pirâmide pequena, essa pirâmidezinha aqui que eu acabei de desenhar para vocês aí, essa pirâmidezinha menorzinha que eu completei. Então, V pequeno vai ser a área 9. Lembrando que toda a resposta da gente está em decímetro, tá bom? Deixei tudo numa unidade só para a gente trabalhar. Então, 9 vezes o Hzinho, 2,7, dividido por 3. Bom, calcule para mim aí o VG e esse VP aí, o valor de cada um deles, para a gente anotar aí. Vamos calculando aí. Esse 8,1 é qual? De baixo, é? O VP? Certo. Então, VP 8,1. E o VG lá, o volume do grande? O volume da grande. O volume da grande. 19,2, né? Ok. Então, 19,2 é o volume da grande. Ok? Pronto. Aí agora, para concluir a questão, a gente vai vir para aqui. O que a gente decidiu, ele quer o volume do tronco. Então, VG 19,2 e VP 8,1. Basta a gente subtrair. 19,2 menos 8,1 vai ser igual a 11,1 o volume desse tronco. Então, é bem mais tranquilo, né? Porque você pode estar dizendo, professor, mas se eu usasse a fórmula, mas se você fosse usar a fórmula, você ia fazer o cálculo de tudo isso aí para poder chegar no tronco. Né? Só que a relação ia ser um pouco diferente. Com a prática, você pega isso aí com facilidade. Eu garanto que hoje, pronto, na aula de 10h30, né, o que eu disse a vocês, para quem chegou agora, é bom que já fica ciente aí, na aula 10h30 eu não vou estar ao vivo com vocês. A minha tarefa é para vocês pegar essas questões, tá bom? Então, se você puder printar aí, tirar o print dessa questão aí, tira o print das questões que a gente está trabalhando, que na aula 10h30 vocês vão refazer essas questões novamente no caderno de vocês. Fazer as questões ali. Porque aí vai dar sentido que você vai aprender aquilo e por aí vai. Né? E aí depois você pode buscar questões na internet, no livro de vocês, que envolve esse assunto e responder numa boa. Antes, você tem que praticar. Tem que fazer essa resolução antes do que a gente está vendo. Beleza? Posso avançar para a próxima? Aí, a próxima questão. Bom? Vamos ver aí essa próxima questão. Qual o volume de um tronco de pirâmide quadrangular, regular, se os lados das bases medem 10 e 4 e a altura mede 4? Ele quer saber o volume disso aí. Mesmo esquema, viu, minha gente? Essa vocês vão responder sozinhos junto comigo aqui. Ó. Vou desenhar a figura enquanto eu estou desenhando, vocês estão respondendo. Mas é o mesmo esquema. Temos aí o quadrado. Rapaz, que quadrado feio, danado. Oxente. Vamos lá, o quadrado. Um quadrado menorzinho. Isso aqui é o nosso tronco, que tem 4 centímetros de altura. Temos aqui 10 centímetros e temos aqui 4 centímetros. Né? Aí, de caneta diferente, deixa eu mudar a cor aqui. Você completa a pirâmide. Você vem aqui, ó, e completa a pirâmide. E aí vai ter uma pirâmide vermelhinha e a outra pirâmide grande. Aí você chama de H aqui. Hzinho. Isso aqui tudo é o Hzão.
Porém, o Hzão é dado por Hzinho mais 4 unidades. Tá bom? Então, o Hzão é dado por isso aí. Ok? Aí aqui você lembra. Vai calcular volume da grande, volume da pequena. Eu vou botar as fórmulas aqui, tá bom? A área da base vezes Hzão dividido por 3. Deixa eu passar o chat pro lado de cá, que tá atrapalhando ali em cima. E o volume da pequena é dado por área da base vezes Hzinho dividido por 3. Aí depois, no final, o volume do tronco vai ser volume da grande menos volume da pequena. Ok? Então, se você vê a área da base você tem, só precisa saber quem é esse H. Para saber quem é esse H, você vai usar a regrinha de 3 aqui. Ó. Você pode dizer que 4 está para 10. Ó, 4, que é a área da aresta da base aqui da pequenininha, está para 10. Assim como o H menorzinho, pequenininho, está para o Hzão. Bom, aí vai fazendo a continha aqui, ó. Quem é Hzão? É Hzinho mais 4. Aí agora, meio pelos extremos. 4 vezes H dá 4H. 4 vezes 4, 16. E 10 vezes H, 10H. O 16 fica aqui, o 4H passa para o outro lado. 10 menos 4, 6H. Então, Hzinho vai ser igual a 16 dividido por 6. Divida aí para mim, dá o valor aproximado, por favor, de 16 dividido por 6. Aproximadamente 2,6. Ok. Então, 2,6 o valor de Hzinho aproximado. Bom, aí agora, se você já tem Hzinho, já sabe que é 2,6, o H você vai conseguir com facilidade. Então, o Hzão, né? Vai ser 2,6 mais 4. No caso, ele dá 6,6. Esse é o Hzão. Aí é só ir para a fórmulazinha do lado aí e resolver. Volume da grande, área da base. A base da grande tem uma aresta de 10 centímetros. É uma aresta quadrada, tem 10 centímetros. Então, a área vai ser 100. 10 vezes 10, 100. O Hzão é 6,6. Tudo isso dividido por 3. Vou deixar aí para vocês calcularem, tá bom? A área da base menor tem uma aresta igual a 4. 4 ao quadrado é 16. Hzinho 2,6. Tudo isso dividido por 3. Então, deu quanto aqui? A grande 220, né? Então, VG igual a 220. E VPzinho aí. Calcula aí, por favor. VP. Pronto, e o VP 13,8. Então, agora é só fazer a subtração. 220 menos 13,8. Então, o volume do tronco vai ser essa subtração aí. Quanto deu aí a subtração? Por favor. 206,2. Okay? E aí a gente chega no volume aí. Aí como ele quer aí o volume aí, por conta da gente ter aproximado ali 2,6, aquela coisa toda, aí deve ter chegado nessa diferença aí que a gente tem, né? Mas marcaria a letra B. Ok? Seria a nossa resposta à letra B. Ok? É o mais próximo aí. Professor, por que ficou próximo? Porque a gente aproximou aqui o valor de H. Né? Se você fizer a divisão aí, o valor de H dava aproximadamente, para ser mais preciso, 2,67. E aí você ia chegar, na verdade 2,7 você já podia arredondar, né? E aí daria para você resolver numa boa. Ok? Tranquilo, meu povo?
E aí, tiraram o print? Posso mandar a próxima? Na próxima, tá? Aí. Uma pirâmide regular tem 10 centímetros de altura. A que distância do vértice ela deve ser cortada por um plano paralelo à sua base, de modo que o volume da pirâmide destacada seja 1/8 do volume da pirâmide original. Ok, ó. Ele está dizendo que a pirâmide, ele deu a altura da pirâmide total, o Hzão, que a gente conhece, está aqui. Esse aqui é o Hzão. E aí ele diz que a que distância do vértice, então quer saber qual é a distância, que ela deve ser cortada para que o volume dela, né, dessa pirâmide, seja 1/8 do volume da pirâmide original. Então vamos lá, vamos imaginar aqui o que é que está acontecendo. Deixa eu ver, a base, ela falou aí se era quadrada, não falou nada sobre a base, então vamos imaginar que seja uma base quadrada. Então a pirâmide está aí, normal, não ficou muito reto não, mas você dá para imaginar. E aí foi dado um corte nela. Aí ele quer saber, ó, que distância é essa, ou seja, o Hzinho, sabendo que a altura toda é 10. Aí ele quer saber a que distância houve esse corte, né, já que ele quer a partir do vértice. Então, qual é essa distância aí que houve aí, sabendo que 1/8 do seu volume, né, da original foi destacado, ou seja, essa pequenininha, o volume da pequenininha vale 1/8 de V do volume total. Tá bom? Então vale 1/8 isso aí. Quer saber que distância é essa? Esse é o tipo de questão que eu trago para você que quem decorou fórmula não desenrola. Deixa eu ver, a aresta da base também é 10. Não. Ele não falou sobre a aresta da base. Esse é o cuidado, tá bom? Ele só disse que a distância dessa pirâmide regular tem 10 centímetros de altura. Então ele não chegou a falar sobre a aresta da base. Apesar dele usar o termo pirâmide regular. Tá bom? E a gente sabe que toda figura regular significa que todos os ângulos e todos os lados são iguais. Tá bom? Mas não quer dizer que a altura será exatamente 10. Né? Então, ele não chegou a deixar claro isso para a gente. Ficou um enunciado assim bem aberto. É um enunciado que o Enem, o SSA, por exemplo, iria amar de colocar na questão. Né? Porque é um enunciado bem... ele ao mesmo tempo é recheado, mas ao mesmo tempo ele é como se ele faltasse os ingredientes principais. E aí, para quem estudou decorando aquelas fórmulas lá, não responde essa questão nem a pau. E aí, professor, como é que a gente iria responder essa questão? Bem simples, a regrinha de 3. Só que agora a gente já vai partir direto para o volume, não vai precisar a gente fazer volume G, volume P, não. A gente vai partir do princípio seguinte, o volume total, deixa eu colocar aqui, o volume total está para o volume da pequena, né? Ou seja, o volume da pequena é 1/8 do volume total. Tudo isso vai ser igual a 10, que é a altura do total, né, da grande, para Hzinho que a gente está procurando. Aí aqui a gente vai fazer isso, corta. Né? Então, deu 1. Como a gente cortou, significa que deu 1 na divisão. E aí a gente tem 1/8. Como eu tenho 1 dividido por 1/8, então repeto a primeira pelo inverso da segunda. 10 sobre H. 1 vezes 8, 8. Dividido por 1 dá 8. 10 sobre H. Faltou um detalhe aqui. Tinha que elevar isso ao cubo, tá bom? Elevado ao cubo. Elevado ao cubo, né? Porque eu estou tratando com volume. Então, quando eu trato com volume, eu tenho que elevar ao cubo. Ok? Continuando. Como está o cubo, operação inversa da potência à raiz. Então, eu vou jogar essa potência para o outro lado em forma de raiz. Então, raiz cúbica de 8 igual a 10 sobre H. E qual é a raiz cúbica de 8? O 8 a gente pode escrever dessa forma. 2 ao cubo. Então, eu posso cortar esse ao cubo com a raiz cúbica.
Daí só sobrou o número 2 para a gente. H está dividindo, vem multiplicando. E o 2 está multiplicando o H, vai para o outro lado, dividindo. Então, 10 dividido por 2, H vale 5. E descobrimos a altura que a gente estava procurando. Tá bom? Então, esse é o tipo de questão que a gente já vai direto para a situação. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Pronto. Então, ó, das nossas questões, iremos ficar por aqui, né? Na próxima aula agora de 10h30, não teremos aula ao vivo, vocês vão pegar um momento para refazer essas questões que a gente acabou de trabalhar aqui. Para quem tirou o print, ótimo. Okay? Quem não tirou aí, peça seu colega que tirou, que ele manda aí para você no Zap. E um bom fim de semana para vocês. Nos encontraremos segunda-feira resolvendo mais questões. Beleza?